Aí, moçada, tudo pizza? Sempre, né, moçada? Sempre tudo pizza. Então, vocês já sabem, a gente se vê sempre. Eu sou Dimas Vilaça, coordenador do projeto Química Inteligente. O Henrico deixa para vocês aí sempre os contatos e também professor na área de Ciências da Natureza do Vieduca. Nessa sequência, nós estamos desenvolvendo a resolução dos exercícios de um dos grandes vestibulares aqui do sul do Brasil, que é a ACAF. Muito bem, a prova de Química para Medicina, são duas provas diferentes. Aliás, eu sempre digo uma prova extremamente bem elaborada. A questão que nós vamos abordar agora, na aula de hoje, de Química, dando prosseguimento às resoluções, é a questão de número 42. E é uma questão que versa a respeito de um assunto que a CAF gosta muito, que é o que nós chamamos de forças intermoleculares. Você viu com seu professor aí do ensino médio que existem as chamadas ligações interatômicas entre átomos. Você viu lá a ligação iônica entre um metal, um perde elétrons, vira cátion, outro se transforma em ânion. Há uma atração eletrostática de cargas de polos contrários, o que caracteriza esses compostos iônicos que não são moleculares, não formam moléculas, né? Na verdade, é uma atração entre cargas de polos contrários. Esses compostos iônicos normalmente são sólidos à temperatura ambiente, quando fundidos conduzem a corrente elétrica, ou também quando dissolvidos em água, em solução aquosa, tornam-se soluções eletrolíticas. Viu também que existem as chamadas ligações entre átomos, as ligações covalentes ou moleculares, são aquelas que você viu, a ligação covalente comum, a ligação covalente coordenada, a ligação covalente simples, a dupla, a tripla, a pi, a sigma, enfim, você viu tudo isso lá. Mas o assunto aqui, ele vai um pouco além, porque na verdade, o que é tratado nessa questão são, né, porque ele cobra as três, são as três forças que agem entre moléculas. É o que a gente chama de forças intermoleculares. Não são ligações entre o átomo A e o B. São ligações entre uma molécula e outra molécula, né? E isso interfere muito no ponto de fusão e no ponto de ebulição, como você vai ver na abordagem da nossa questão de hoje. Então, vamos primeiro ver o enunciado para a gente fazer a abordagem teórica, né? Então, no enunciado ele diz, assinale a alternativa que contém a ordem decrescente de temperatura de ebulição. Então, ele está falando no ponto de ebulição, quando essas substâncias mudam de um estado líquido para um estado gasoso, é o que ele está tentando comentar com você. Então, preste atenção, ele falou no temperatura de ebulição, ou seja, o ponto de ebulição, a temperatura na qual essas substâncias citadas por ele passam do estado líquido para o estado gasoso, das seguintes espécies químicas. Então, eu te disse que a variação dos pontos de ebulição e também dos pontos de fusão dependem de duas coisas. Dependem tanto do peso molecular, ou da massa molecular, como você quiser dizer, mas dependem das interações. Você vai ter uma surpresa aqui. Observe que essas interações, elas interferem no ponto de ebulição exatamente. Por quê? Porque se uma molécula está muito ligada na outra, você sabe que no estado sólido as moléculas estão mais próximas, no líquido elas se afastam um pouco mais, e no estado gasoso é praticamente o estado do caos. Não há praticamente nenhuma interação entre moléculas no estado gasoso. Por isso que não existe um volume de gás. O volume de um gás é o volume do recipiente que ele ocupa. Na verdade, o sólido ele tem a forma e o volume fixos. O líquido ele tem a forma variável, depende do recipiente, mas o volume é fixo. No gás você tem forma e volumes variáveis, dependendo do frasco onde o gás está contido. E óbvio, temperatura, de pressão, enfim. Desculpem, né? Estou com a garganta ruim de novo. Bom, então, três tipos de forças intermoleculares, que podem agir. A ligação chamada de ligação de hidrogênio, antigamente ponto de hidrogênio. Essa vai acontecer, preste atenção agora, quando você tiver moléculas polares. Então, existem entre moléculas que são polares, existem polos fixos. Com um detalhe, elas devem ser polares e a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes tem que ser muito alta. Então, ela tem que ter o hidrogênio na molécula para que exista ligação de hidrogênio, óbvio, o nome já diz, e o hidrogênio deve estar ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio.
Desculpe, mas eu estou com a garganta muito ruim. Eu vou tentar continuar a gravação, porque nós precisamos resolver. Muito bem. Não podemos nos atrasar, né? Muito bem. Então, a gente costuma falar HFON. Olha só, é o que você está vendo. Agora, a ligação intermolecular do tipo dipolo permanente, ela também ocorre entre moléculas polares. Aí você vai dizer assim, mas, Dimas, aí vai me confundir. Não, não vai te confundir, de forma alguma. Porque a molécula é polar, mas preste atenção, olhe só. Agora, eu não preciso necessariamente de ter hidrogênio ligado a flúor, a oxigênio, a nitrogênio. Então, é polar e é hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os três mais eletronegativos, é ligação de hidrogênio. É polar, mas você não tem o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, é o dipolo permanente, Tá? E a terceira, Dimas? Bom, o dipolo induzido, ele não existe. Acontece quando a molécula é apolar. Então, ficou fácil. Você vai eliminar de cara essas daqui. Guardou bem? Eu vou precisar usar o quadro. Então, vamos ver agora, então, forças intermoleculares, forças que agem entre moléculas, não entre átomos. Bom, ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido. Perceba que essas forças aumentam nessa sequência, A mais forte é a ligação de hidrogênio, depois é dipolo permanente, dipolo induzido. Muito bom. Então, agora vamos desocupar o nosso quadro para a gente ver os exemplos que ele nos forneceu. Então, nos exemplos dele, as que ele pede, ele vai citar para a gente 4 moléculas. Muito bem. Então, nós vamos separá-las em grupo, para ficar mais fácil de nós compreendermos. Observe, ele inclusive dá os pesos moleculares, ou massas moleculares, como se costuma dizer. E as moléculas são as seguintes. A primeira molécula que ele nos fornece, olha lá, é a molécula de H2. Bom, no H2 nós vamos ter, H. Veja que a molécula do gás de hidrogênio é covalência comum simples sigma, do tipo SS. Apolar, já matou. Se é apolar, uma molécula de hidrogênio vai se ligar em outra, olha aqui. Eu tenho aqui um hidrogênio, observe, ela vai se ligar em outra molécula de hidrogênio quando? Quando eu tiver, aqui está o parzinho de elétrons, Então, se eu botar uma segunda molécula aqui próxima dela, olha que raciocínio simples, mais eficiente. O par de elétrons daqui vai empurrar esse par de elétrons. Tem carga negativa, vai haver uma repulsão. Então, em uma das moléculas, quando esse par aqui repele esse par para cá, aqui eu tenho polo negativo e aqui eu tenho polo positivo, aqui negativo e positivo. Tu vê, não existiam os polos, porque a molécula era polar. Por que aconteceu a indução? Porque eu coloco um par de elétrons próximo do outro, um par vai empurrar o outro. Aquela região que o par de elétrons está mais próximo, ela tem carga negativa, ficou com polo induzido negativo. Então você já matou. No H2, a ligação é do tipo apolar. Se é do tipo apolar, nós só podemos ter a caracterização para o H2 como H2, nós vamos ter dipolo induzido. Tu percebeu? Se é dipolo induzido, essa força é bastante fraca. Tá. O segundo, nós temos o segundo que ele cita, nós temos o neônio. Observe que o neônio, o gás neônio, você também não tem nenhum tipo de força agindo. Mas se eu botar uma molécula de neônio perto do outro, os elétrons de uma vai acontecer a mesma coisa. O neônio tem 8 na última. Se eu coloco uma molécula de neônio próxima de outra, os elétrons de uma molécula repelem as do segundo neônio, induzindo um polo, que não existia no neônio. Então, também é dipolo induzido. Então, observe que você agora ficou na dúvida. Dimas, mas se os dois são dipolo induzido, qual dos dois que vai ser maior a força? Aí, ou seja, qual vai ser o mais alto ponto de ebulição? Aí você vai para o peso molecular. Observe que o PM do hidrogênio é 2. Ele te deu o peso atômico do hidrogênio é 1, então o PM é 2. E ele te deu no neônio o PM do neônio igual a 20 gramas por mol. Então, um é 2, o outro é 20. Se é o mesmo tipo de força que age nos dois, o dipolo induzido. Qual dos dois que vai ter o mais alto ponto, entre os dois, o mais alto ponto de ebulição? O de maior peso molecular. Compreendeu o raciocínio? A força é a mesma, dipolo induzido, mas o neônio tem um PM, um peso molecular mais alto, isso quer dizer que
é mais difícil passá-lo de líquido para gás. Então, entre hidrogênio e neônio, observe que o neônio, ó, já começamos a montar o nosso raciocínio. O neônio vai ter um ponto de ebulição maior que do gás hidrogênio. Embora as forças que agem intermoleculares que agem nos dois sejam iguais, de polos induzidos, o peso molecular do neônio é maior, quando empata, o de peso molecular maior vai ter mais dificuldade para entrar em ebulição. Tu percebeu? O que é bastante lógico. Agora, no terceiro exemplo, ele nos fala no CO. O CO, monóxido de carbono. Você lembra que o CO, a estrutura do CO, que nós temos seria essa daqui, ó. Eu tenho aqui carbono e oxigênio. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 elétrons e 2 elétrons. Vamos botar inicialmente aqui, tranquilo. Nós vamos agora para o oxigênio, que tem 2, 4, 6 elétrons na última. Eu faço a ligação aqui agora entre carbono e oxigênio. Observe que com isso, com a dupla, a π e a sigma, o oxigênio estabilizou com 2, 4, 6, 8, mas o carbono não. Então, o que você faz? Como o oxigênio não pode mais fazer uma covalência comum, esses 2 elétrons do oxigênio, claro, é só um exemplo, esses 2 elétrons do oxigênio, ó, são cedidos para formar a ligação. É o que você chama isso? Antigamente falava, é uma ligação dativa, uma ligação coordenada, que é a mesma coisa. Então, essa seria a fórmula eletrônica, todo mundo com 8. 2, 4, 6, os 2 que recebeu 8, 2, 4, 6 e 8. Na estrutural plana, você teria isso aqui, ó. Eu tenho uma dupla aqui, ó, e a coordenada aqui, ó. Essa seria a estrutural plana do CO. Então, com muito cuidado agora. Então, essa molécula é polar. Por quê, Dimas? Ué, a única forma de uma molécula ser apolar é quando os 2 átomos são iguais. Cl2, H2, se os átomos são diferentes, um é mais eletronegativo do que o outro. Você compreendeu? Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, então, só é molécula apolar, atenção, a ligação é apolar, a molécula será sempre apolar. Agora, o perigo é que quando você tem uma ligação polar, a molécula pode ser polar ou apolar. Né? Aquela parte de geometria molecular que você viu lá no Química Inteligente explica isso bem, o desenho da molécula. Mas aqui é muito fácil. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, os pares de elétrons aqui, ó, ficam mais próximos do oxigênio, criando um polo negativo aqui, ó. Então, o polo, e obviamente um polo positivo aqui. Então, o polo não foi induzido, o polo existe, ele é um dipolo permanente. Então, aqui eu tenho um dipolo permanente. Tá? Bom, aí eu vou para outra. Isso já nos leva a mostrar que se o dipolo permanente, o ponto de ebulição do CO é maior do que dos 2. Porque aqui é apolar e aqui é apolar. Então, isso já te levou à conclusão que o ponto de ebulição do CO será maior que o do neônio. Tá, mas você ainda não resolveu. Aí você vai para o terceiro exemplo que ele te dá. No terceiro exemplo, perdão, no quarto exemplo que ele te fornece uma molécula muito cobrada nessa parte, que é o NH3, a amônia. Na amônia, você tem a seguinte situação, ó. Você tem o nitrogênio aqui, observe, nesse ponto, você tem um hidrogênio, um elétron aqui, outro aqui, outro aqui, e os hidrogênios ligados nesse ponto. Então, você tem um hidrogênio nesse ponto, ó, formando uma sigma aqui, ó, outro hidrogênio aqui formando outra sigma e outro aqui. Mas você não pode se esquecer, aliás, a forma dessa molécula é bem curiosa, é isso aqui, ó. É uma pirâmide de base trigonal, ó. Tu põe aqui, ó, uma semirreta aqui, uma aqui, outra aqui, tem um triângulo. Um hidrogênio aqui, outro aqui, só que tem um detalhe. Existe mais um par de elétrons que não está ligando, que está aqui, ó, do nitrogênio, porque ele está na família 5, então ele tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Essa molécula é polar. Esse é o perigo. Mas o CO também é polar, só que com uma diferença. Essa é polar, mas tem hidrogênio. Então a diferença de eletronegatividade é muito grande. Ó, essas duas são apolares. O ponto de ebulição é maior porque a massa molecular do neônio é maior que a do hidrogênio. Essas duas são polares. Mas o ponto de ebulição do NH3 é maior que a do CO porque aqui existe a ligação de hidrogênio. Você compreendeu? Então, duas polares. Aqui ligação de hidrogênio, aqui dipolo induzido, dipolo induzido. Sempre te mostrei, a ligação de hidrogênio é a que mais aumenta, é a mais forte, é a que mais dificulta a passagem do estado
do estado líquido para o estado gasoso. A segunda é essa, e a terceira ali. Então, depois de tudo isso, o que nós concluímos? Qual é a sequência? Qual é das moléculas que tem o maior ponto de ebulição? A que tem o maior ponto de ebulição para nós é o NH3. Depois do NH3, quem que aparece? Ó, então, ó, primeiro, o NH3, depois do NH3, ó, nós vamos ter o CO, depois do CO, nós vamos ter o Ne, o neônio, e depois do neônio nós vamos ter o gás hidrogênio. Olha, duas dipolos permanentes, um dipolo permanente com ligação de hidrogênio, o outro dipolo permanente sem ligação. Essa ganha. Essa ganha das outras duas, porque as duas são apolares. O neônio ganha do hidrogênio exatamente porque, na verdade, o peso molecular do hidrogênio é menor que o do neônio. No nosso exercício, nós teríamos aí a alternativa na letra o quê, moçada? NH3 maior que CO, maior que neônio, maior que hidrogênio, letra B de bola. Marcamos mais uma. Muito boa a questão. Tu viu que ela explorou bem. Muito comum na prova de Química da CAF. Meninos, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato. O Ilico sempre deixa os nossos contatos com vocês. Fiquem com Deus. Na sequência, a gente volta para gravar mais as questões para você. Todas as questões da CAF desse 17, do ano de 2016, a gente vai resolver para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus e namastê.